liga aí, meu aluno que está do outro lado, professor Tiago, falando de ato administrativo. Especificamente, vem comigo, elementos ou requisitos de validade. Eu sei que você está pensando aí, tem macete, eu quero saber quantos são, quais são. Calma, segura a onda, vem com o tio que eu vou te explicar tintim por tintim. Perfeito? De pronto, o que eu posso falar? Elementos ou requisitos de validade são os pilares que sustentam o ato administrativo. E eles são 5, ok? Nós vamos ver os 5, quais são suas principais características, quais são os vícios que podem incidir em cada um desses requisitos. Então, se liga! No materialzinho coloquei aqui para vocês, ó. São os 5, tá? Número de 5. Por que eu sempre bato nessa tecla? Elemento ou requisito de validade é diferente de atributo. Primeira dica. Atributo do ato administrativo são 4, ok? Atributo, faltou um U aqui, né, professor? Vamos colocar certo, atributo. Joia? Então tem atributo e tem elemento ou requisito de validade. Elemento ou requisito são sinônimos. Também outro bizuzinho aí, tá? Quais são eles? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Legal? Cada um com as suas características. Já vamos colocar aqui, ó, o primeiro deles, competência. Bizuzinho. Quem faz? Quem faz o que, seu animal? Quem pratica? Quem faz o ato administrativo? Quem manifesta a vontade? Tá? Ó, tem um I aqui, esquece esse I aqui, ó. Beleza? Show de bola? O que significa lá? É o poder atribuído ao agente da administração, delimitando suas atribuições, ok? Para praticar o ato administrativo. Então, olha só, competência nada mais é do que um limite, tá? Quando você passar no concurso público, né, e titularizar lá o cargo dos seus sonhos, você vai ter atribuições. Essas atribuições decorrem de quem? Da lei. Não é assim que funciona dentro da administração pública? Princípio da legalidade em sentido estrito, pô. A ideia aqui é que, através de lei, sejam estipuladas e delimitadas quais serão as atribuições inerentes a determinado agente público. Basicamente, aqui para ato administrativo, essa é a ideia de competência. Perfeito? Então, se você passou no concurso dos seus sonhos, e aí você está na dúvida se faz ou não faz, será que eu tenho competência para julgar um recurso administrativo? Será que eu tenho competência para interdição de um estabelecimento? Onde você se socorre? Na lei, no estatuto, ok? É no estatuto que vai te falar, ó, Estatuto do Servidor Público Federal, 8.112, por exemplo. Tá lá todas as regrinhas, o que pode e o que não pode ser feito. Joia? Então a ideia é que a competência ela é estabelecida por lei e define quais são as atribuições. Quem pode praticar determinado ato administrativo? Se liga, porque a competência dentro do tópico ato administrativo, ela tem algumas características. Vira e mexe, elas aparecem, tá? Eu elenquei aqui para vocês, ó. Ela é irrenunciável, ok? O agente não pode abrir mão de determinada competência, embora seja possível, e aí eu puxo aqui para vocês, ó, 2 institutos, a delegação e a avocação, ok? Professor, mas aí o agente não está renunciando à competência dele? Não, ele está repassando, ele está delegando, ele está avocando não suas atribuições, mas a execução do ato administrativo, tá ok? Ele não vai transferir a titularidade da competência. Negativo. O que ele faz? Ele fala, ó subordinado, eu estou repassando as minhas atribuições para você, desempenhe-as, mas quem continua sendo titular sou eu, ok? Legal? Por isso que a gente fala que ela é irrenunciável.
o servidor não pode abrir mão por pura e simples vontade. Por quê? Porque ela decorre de lei. Perfeito? Vem aqui comigo, ó. Imodificável. Também não posso modificar, né? Agora não quero mais ter essa atribuição. Vou repassar para o meu colega da repartição. Negativo. Imprescritível. Por mais que as atribuições não sejam desempenhadas por determinado servidor, agente público, elas não se perdem com o transcurso do tempo. Tá? O sujeito tem determinada atribuição, mas que ele nunca desempenhou, nunca precisou. Ele deixa de ter? Negativo. Da mesma forma é improrrogável, ok? No caso de delegação, por exemplo, né, eu tenho o servidor aqui e ele delega para o colega da repartição, né, determinada a prática de ato administrativo. Esse camarada aqui, por ter desempenhado, por ter praticado ato administrativo, não ganha as atribuições para si. Por isso que a gente fala que competência é improrrogável. Perfeito? Legal? Então, olha só, essas são as principais características, as mais recorrentes em prova. Outro detalhe é que em cada um desses elementos que eu elenquei para vocês, a competência, finalidade, forma, motivo e objeto, é possível a existência de um vício. Vício, sim, professor. Isso faz diferença lá no tópico de extinção do ato administrativo. Tá? Então vale a pena mencionar. Vem aqui comigo, ó. Vamos esquematizar. Em relação ao primeiro elemento, vamos colocar aqui, ó, letra A. Competência, ok? Competência. Joia, a gente já viu o conceito, já viu quais são as principais características e agora a gente vai trabalhar a ideia de vícios, tá? Então se liga aqui, ó, são vícios que podem incidir dentro desse primeiro elemento do ato administrativo. Tranquilo? Quais são esses vícios aí, professor? Primeiro deles, excesso, ok? Excesso de poder. Excesso de poder. Segundo, a gente tem a função de fato. Função de fato. E terceiro, e o mais grave, é por isso que eu vou colocar de vermelho, para que você não se esqueça, é a chamada usurpação de função. Legal? Repetindo, a gente já viu conceito, características, e agora a gente está tratando dos vícios, tá? Eu vou deixar o quadro só para tratar de vícios. Professor, primeiro vício que pode existir em relação a esse elemento aí é o excesso de poder. Bem fácil, bem simples, porque a ideia da expressão já nos ajuda. Excesso, quando você extrapola os limites impostos pela lei. Se nós estamos falando que competência é a delimitação de atribuições a determinado agente, a determinado cargo, quando o sujeito pratica um ato administrativo que extrapola os limites legais, ele incorre em excesso de poder. Perfeito? Então, o agente de vigilância sanitária, ele podia advertir, multar, suspender, interditar o estabelecimento. E ele vai lá com o trator da prefeitura e passa por cima, né? Ele põe abaixo o estabelecimento que estava com a irregularidade. Pode fazer isso? Não pode. Isso é excesso de poder. Vai olhar para a lei e vai falar, pode destruir o estabelecimento? Não tem essa opção. Isso é excesso de poder. Perfeito? Cuidado! Pegadinha na hora da prova. Excesso de poder é espécie de abuso. Vou esquematizar aqui no cantinho que eu acho que vale a pena, ó. Vamos fazer o recorte aqui em cima? Vamos puxar aqui, ó, para ficar legal. Quer ver? Ó, o excesso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos abuso de poder, ok? E aqui eu estou fazendo um parênteses para quem chegou, né, de paraquedas na aula, falou, pô, não sei o que o professor está falando, ato administrativo, elemento ou requisito de validade, vícios em relação à competência, excesso de poder. O excesso de poder é espécie de abuso. Abuso é gênero e nós temos duas espécies. Excesso, que é esse que nós tratamos, e desvio, ok?
O desvio também é conhecido como desvio de finalidade. Desvio de poder ou desvio de finalidade. Então são espécies de abuso de poder. Se liga, ok? Porque às vezes a banca troca essas expressões. Feito, fechado parênteses, a gente sabe que excesso de poder é vício na competência. Primeiro vício. Segundo vício, função de fato. O agente, ele desempenha as funções, mas ele o faz de forma irregular, ok? Por quê? Dá um exemplo, professor. O sujeito que passou no concurso público, mas estava suspenso das suas atividades. Então tem alguma irregularidade em relação ao desempenho das suas funções. Ele tomou suspensão de 90 dias, não podia praticar ato administrativo. Vai lá e o faz. Ele incorre o quê? Em função de fato, ok? Percebam que se o ato administrativo praticado por esse agente, que está em uma situação irregular, ele produzir efeitos para os terceiros, desde que o terceiro esteja de boa fé, esses efeitos permanecem. Tranquilos? Beleza? Então a ideia da função de fato tem alguma irregularidade com o exercício das funções do agente. E a usurpação de fato, pus vermelho porque é o mais grave, inclusive é criminalizado. Depois, quem quiser dar um bisuzinho lá, ó, colocar aqui artigo 328 do Código Penal, tá? Essa conduta aqui é tão grave que é considerada crime. Usurpação de fato também é vício no elemento competência. Por quê? O sujeito pratica ato administrativo não fazendo parte da administração. Nossa, professor, como assim? O sujeito se faz passar por agente da Receita Federal, por exemplo, para cobrar determinado tributo, né? Ele é o Zé das Couves, não tem nenhuma ligação com a administração. Ele finge representar a administração pública, usurpa uma função da administração, ok? E normalmente o quê? Com fins de locupletamento. Eita, palavra difícil. Então, usurpação de função é mais grave, inclusive respingando responsabilidade criminal. Show de bola? Tranquilos? Vamos avançar aqui nos nossos slides, no nosso material. Segundo elemento, finalidade. Para que serve o ato administrativo? Se liga aí, ó. É o resultado que se quer alcançar com a prática do ato. Está ligado intrinsecamente ao interesse público. Enquanto o motivo antecede o ato, a finalidade o sucede. Ou seja, está ligada à ideia de futuro. Muita atenção, eu já vou puxar aqui o bizu, tá? Ó, finalidade. Coloca aí, ó, anota, efeito jurídico mediato, tá? Efeito jurídico mediato. Eu posso conceituar finalidade do ato administrativo como efeito jurídico mediato, é sem o i mesmo, tá? Quando a gente for analisar o objeto, eu volto nesse raciocínio, perfeito? Por que é imediato? Por que ele está lá no futuro? Porque é simples, né? A ideia da administração pública, quando pratica um ato administrativo, é alcançar o quê? Interesse público. Legal? No final das contas, no final do dia, praticou ato administrativo, manifestou vontade, visando alcançar o quê? Interesse público. Essa é a ideia. Perfeito? Então, efeito jurídico mediato. Vamos esquematizar aqui, ó, no quadro. Então, nós temos agora os vícios da finalidade. E esse aqui eu já dei o bizu para vocês, tá? Ó, o vício que incide aqui qual que é? Vício, aqui é no singular, porque a gente tem o quê? O chamado desvio de finalidade. Finalidade. Joia? Se liga no exemplo, que aí fica fácil. O governador do estado, ele vai praticar um ato administrativo removendo o policial, ok? Do qual ele não tem empatia. Ele vai colocar o camarada lá em Bisnaguinha do Sul, né? Lá no interior do interior, porque não vai com a cara. Joia? Ou eu tenho lá meus subordinados dentro da repartição pública também, mando o cara lá para PQP,
porque ele tá enamorado ali com a minha filha, né? Não gosto muito do chassi do cara, e aí eu removo ele, pratico um ato administrativo de remoção. Joia? Visando alcançar o quê? Interesse particular. Houve vício nesse elemento? Sim, desvio de finalidade. Qualquer finalidade diversa daquela da busca do interesse público, eu considero um vício neste elemento. Perfeito? Muito embora na prática não seja muito fácil a sua constatação, aqui no plano da teoria para a nossa prova, a gente precisa lembrar que é essa espécie de vício que incide nesse elemento. Ok? Estamos bem? Vamos avançando aí, ó. Forma, terceiro elemento ou requisito de validade. Isso aqui é bem tranquilo, ó. É o modo de exteriorização, essa é a palavrinha mágica do ato. É a maneira como a administração se manifesta. Anota aí que a gente tem bizu, ó. Via de regra, ok? A administração, ela exige forma solene. O que é uma forma solene, professor? Né? A ideia de solenidade, né? Do cumprimento de protocolos. Nesse caso aqui, meu querido aluno, solene significa o quê? Forma escrita, ok? Forma escrita. Então, via de regra, ato administrativo, ele é levado a conhecimento dos demais, né, de que são fora ou até dentro da própria administração, através do quê? Da forma escrita. Então é por isso que quando a gente pratica um ato administrativo, repara aí, quando você for numa padaria, posto de gasolina, farmácia, olha atrás do caixa. Vai ter um quadrinho, uma moldura normalmente, né? Motivo de orgulho para o proprietário, alvará de licença, tá? Tem todos ali os requisitos, a data, o nome do estabelecimento, razão social. Essa é a forma preconizada pela lei, ao qual aquele ato administrativo vai ser levado a conhecimento dos demais. Perfeito? Volta aqui comigo, ó. Além da forma escrita, que é a forma solene, cuidado, tá? Porque isso aqui já vi várias vezes aparecer em prova. É possível a prática de ato administrativo de outra forma? Sim. Qual forma, professor? Sonora, ok? Sonora. Visual. Também pode praticar ato administrativo de forma sonora, de forma visual? Sim. O candidato juninho ele não consegue enxergar que todo dia na vida dele, desde a hora que acorda até a hora que ele vai dormir, tem ato administrativo que o cerca, ok? Quando você pega o seu carro, né, e tem que parar, aparece a placa lá de pare, aquilo ali não é um ato administrativo, não é a administração, a municipalidade falando, ó, você tem que parar, o camarada tem preferência. Isso não é manifestação de vontade da administração pública em temas afetos à organização do trânsito? Sim. Da mesma forma, quando o agente de trânsito ele apita, né, um silvo longo, 2 silvos curtos, não lembro o que significa cada um, faz tempo que eu fiz escola para tirar carteira, né? Mas a gente aprende. Sinal sonoro da autoridade de trânsito tem significado. É a forma pelo qual ele pratica ato administrativo. Sinal luminoso, semáforo, né? Que é o maior exemplo do que esse, beleza? Então a ideia é, via de regra, forma solene, forma escrita, mas existem outras formas também. Perfeito? Legal? Vem comigo aqui, porque a gente coloca, ó, para seguir ficar completinho. Letra C, a forma, tá? Qual é o vício que pode incidir aqui na forma? Vamos colocar aqui, ó, vício. Vício. Se a gente viu que a regra é a forma solene, quando houver o quê? Desrespeito, vamos colocar aqui, ó, o vício é desrespeito às solenidades exigidas, ok? Então, cuidado. Tem camarada que fala, pô, o vício na forma é a forma não escrita. A gente acabou de ver que tem ato administrativo que pode ser praticado o quê? De forma visual, gestual. Se você pegar a lei de licitações,
tem previsão, né, da realização de contrato administrativo de forma verbal. Olha só isso, né, que é outra exceção da exceção aí que derruba. Então, se liga, beleza? Show de bola? Vamos avançar aqui, ó, no materialzinho. Já em relação ao motivo, que é o quarto elemento do ato administrativo, beleza? O porquê da prática do ato administrativo. Então se liga aí, ó, é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento para o ato administrativo. É o porquê, a razão da prática do ato. Legal? Então se liga aí, ó, porque sempre aparece em prova. São pressupostos. A gente tem os pressupostos fáticos, ok? Pressupostos jurídicos, que é o que está escrito aqui em cima, né? O pressuposto de fato e de direito. O que isso significa, professor? Eu tenho que conseguir ligar um fato, um acontecimento a uma norma, joia? Então o servidor público, ele se tornou pai. Isso é um fato, é um acontecimento, ok? Nasceu o filho dele. Tem norma correspondente? Opa, o servidor que virou pai tem direito à concessão de licença paternidade. Então pratica o ato administrativo, porque o motivo da concessão da licença paternidade foi o quê? O nascimento do filho do servidor. Legal? Beleza? Então, basiquinho. Por isso que a gente fala que o motivo está no passado. Eu tenho que olhar para trás, ver, ó, aconteceu, aconteceu. Consigo encontrar correspondência na norma? Sim. No ordenamento jurídico? Sim. Então, é possível a prática do ato administrativo. Beleza? E aí fica fácil a gente entender, a gente não precisa decorar. Tá, ó. Letra D, aqui a gente vai colocar o vício em relação ao motivo. Tá? Motivo. Qual que é o vício que pode? Os vícios, né, ó? Vícios. Então a gente pode enxergar aqui, quando o motivo ele é inexistente, não nasceu o filho do servidor, ou quando ele é ilegal, ok? Quando ele é ilegal. Via de regra, o servidor, que nasceu o filho dele, ele vai ter o quê? Licença paternidade. Posso conceder licença maternidade, que o prazo é muito maior? Via de regra, não. Não vou adentrar aqui a questões doutrinárias, tá? E jurídicas aí. A gente até tem alguns casos na jurisprudência que concederam licença maternidade para o homem. Mas não é o caso. Aqui é regra, aqui é teoria. Se inexistente, se ilegal, são dois vícios que podem inquinar esse elemento aí. Tranquilos? Beleza? Outro bisuzinho aqui, ó, ainda voltando no material, tá? Cuidado, porque motivo não é sinônimo, tá? Ó, diferente, deixa eu tirar esse asterisco que é diferente. Vamos organizar. Motivo, que a gente acabou de ver, é diferente de motivação. Motivação. Cuidado, pegadaça. Motivo é elemento do ato, ok? São as razões fáticas e jurídicas para a prática do ato administrativo. Quando a gente trabalha a ideia de motivação, é a explicação, é a justificação da prática do ato, que se dá onde? Aqui, ó, dentro da forma. Então vou colocar aqui, vou dar um destaque para vocês, ok? Vamos colocar aqui, ó, motivação, ó, motivação. Onde ela é encontrada? Dentro do elemento forma, ok? Nós acabamos de ver que forma é o modo de exteriorização do ato. Como é que você vai justificar a exoneração de um servidor, a demissão de um servidor? Você vai colocar lá as razões escritas, vai motivar, e é dentro do elemento forma que você faz isso. Então, cuidado! Porque motivo é elemento do ato, motivação é a justificativa da prática do ato. E se encontra onde, professor? Lá no elemento da forma, ok? Tranquilo? E aí a gente avança em relação ao quinto elemento, é o objeto. O objeto nada mais é do que conteúdo do ato, ou seja, é o efeito jurídico imediato que o ato produz, a ordem por ele determinada ou o resultado prático pretendido ao se expedi-lo,
ok? Então, se liga, eu vou dar um destaque até em vermelho, azul dá a sensação de ser bonzinho, né? Aqui a gente tem que ser ruim para o candidato lembrar, para o aluno lembrar, tá? Ó, então se liga, vamos pintar, deixar colorido, efeito jurídico imediato. É por isso que eu falo que o objeto está onde? No presente. Presente. Ok? Diferentemente do motivo que está no passado, da finalidade que está no futuro. Ok? Então olha só, a ideia do objeto é a transformação prática que decorre do ato administrativo. Por isso que ele é chamado de efeito jurídico imediato. E aí você não pode confundir com o conceito de finalidade. Finalidade é efeito jurídico imediato. Está no futuro. Objeto é efeito jurídico imediato. É a transformação que decorre diretamente da prática do ato administrativo. Legal? Então, se o servidor público ele faz caca na administração e toma a suspensão, vem um ato administrativo e fala, ó, tá suspenso por 30 dias. Qual que é o objeto desse ato administrativo? É a suspensão em si, ok? O servidor público vai pegar as coisinhas dele e vai ficar 30 dias em casa lá, de boa, na lagoa. Legal? Beleza? Tem vício aí também, professor? Obviamente que tem. Vamos colocar aqui, ó, para a gente só seguir o raciocínio da nossa aula. Letra E, a gente viu aqui o objeto, ok? Objeto. E qual é o vício que incide em relação ao objeto? Ó, aqui nesse caso, vícios, ok? Vícios. Então, olha só, se liga. Quando o objeto é indeterminado, ok? Ilícito ou impossível. Show de bola? Estas são as três espécies de vício. Imagina lá que o chefe da repartição, ele vai soltar uma portaria falando, ó, agora essa semana não vai chover, não pode chover. Eu não quero que chova, tô cansado. É objeto o quê? Impossível. Beleza? Ah, vamos liberar, legalize, né, da erva, da verdinha, dentro da repartição. Ilícito. Ah, vou conceder férias, tá? Vou praticar um ato administrativo, conceder férias. Para quem? Não sei. Não especifico os servidores. Objeto indeterminado. Perfeito? Legal? Então assim nós vimos, conseguimos bater os 5 elementos ou requisitos de validade e nós também vimos cada um dos vícios que pode aparecer nesses 5 camaradas aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e vejo vocês até a próxima.